muita emoção, né? Chegar nesse momento, que já é uma vitória. Há exatamente um ano atrás, se não me engano, no dia 26 de setembro de 2023, estávamos aqui nesta mesma sala, quando nós aprovamos a regulamentação das cotas para pessoas trans, refugiadas e quilombolas na pós-graduação. Foi um feito histórico. Nós somos a primeira universidade do estado do Rio de Janeiro a ter uma ação afirmativa, a ter aprovado uma ação afirmativa para a população trans. A partir dessa mesma reunião, no dia 26 de setembro do ano passado, os próprios estudantes e a própria comunidade instou a Prograde, a Pró-Reitoria de Graduação, a fixar as cotas para a graduação. Então, essa minuta que eu vou apresentar, ela começou a ser tecida a partir dessa data. Então, essa minuta ela começou a ser construída há um ano. Mas, na verdade, essa minuta ela começou a ser construída há muito mais tempo, né? Então, se a gente for pensar nas traviatas, nas travestis, Giovanna Pace, Keila Simpson, Indianara Siqueira, que não pôde vir hoje, ela me mandou mensagem agora há pouco, falando que não pôde vir, Bruna Benevides, que está aqui, que é a presidenta da ANCA, da Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, que está aqui, Dani Balbi, que é a nossa primeira parlamentar eleita, transexual, mulher transexual, eleita pelo Estado do Rio de Janeiro, tantas outras. A gente tem aqui movimentos sociais do Estado do Rio de Janeiro, da Baixada Fluminense, Ana Costa, que é do Centro de Cidadania LGBT de Japeri, que está aqui, que fez parceria conosco. Então, essa minuta, ela já está sendo construída há muito mais tempo. E foi construída há muitas vezes. Eu fiz o primeiro rascunho dessa minuta. Mas essa minuta ela foi escrita por muita gente. Ela foi escrita por todas essas pessoas que estão aqui, com essas bandeiras estendidas, por estudantes, pelo Cintur, pela ADU, pelo LabQuick, que está sendo representado aqui pelo professor Fábio Lopes, por todos os grupos que abraçaram essa causa. Essa proposta é uma proposta de êxito, porque foi uma proposta coletiva. Foi uma proposta que teve a participação e que teve sintonia com os movimentos sociais, que teve a sintonia com os estudantes, sobretudo com os coletivos LGBTs, que estão aqui ao meu redor, com o Coletrans, com o coletivo Madame, com o Grupo Pontes, que pavimentou tudo isso aqui dentro da Rural, que foi o primeiro grupo LGBT. Quando eu cheguei aqui na Rural, em 2012, eu sempre falo isso, em 2012, quando eu cheguei na Rural, eu falava para as pessoas, eu não sou daqui do Rio de Janeiro, eu sou de São Paulo, e falava para as pessoas que eu ia trabalhar na Rural, as pessoas falavam que era para eu tomar cuidado, porque a Rural era uma universidade homofóbica. Cheguei aqui no Rio de Janeiro, na Rural, e fui acolhida pelo Grupo Pontes. Eles me levaram uma vez me convidaram para ir para a Barra do Piraí para fazer uma formação com um grupo de professores. Nós fomos num carro velhinho aqui na Rural, fomos para lá, um grupo pequeno, 6 professores desinteressados do que a gente estava falando. E hoje a gente está aqui, numa Rural diversa. Gente, nós já colocamos bandeiras aqui na frente do Peru. Aprovamos deliberação em que nós atualizamos o nome social. Nós aprovamos a criação do banheiro neutro, que não é banheiro LGBT, banheiro neutro é banheiro de gente. Nós já fizemos tanta coisa, nós já movimentamos tanto essa universidade com as campanhas antirracistas, antissexistas, anti-assédio, anti-LGBTfobia. Tudo isso faz parte da construção dessa minuta, que é uma minuta simples, mas que foi feita por tantas mãos e por tanto tempo para chegar nesse
exato momento. Bom, o que diz essa minuta? Essa minuta que, dentre tantas reuniões e negociações, que não foi fácil, não vou dizer que foi um processo fácil, porque não foi, mas vencemos e nós fizemos uma boa luta. E o que diz essa lei? Que as vagas são supranumerárias e vão ser destinadas 3% dessas vagas para as pessoas travestis e transexuais. O que significa vagas supranumerárias? Significa o seguinte, que essas vagas vão ser específicas para este grupo de travestis e transexuais. Ou seja, as outras cotas não vão ser mobilizadas, não vão ser mexidas, as vagas das outras cotas não vão ser mexidas e nem a da ampla concorrência. Então não vai, mas vão tirar a vaga da ampla concorrência para dar a vaga para travesti. Não, isso não vai acontecer, porque são vagas a mais. Então esses 3% são vagas supranumerárias, tá? Então todos os cursos, esses 3% vão ser destinados para todos os cursos, de todos os cursos. Isso é muito importante. Porque quando nós fizemos o levantamento das universidades que já têm aprovado cotas para a graduação, atualmente nós temos 16, aqui esse papelzinho, esse folderzinho que a gente entregou para vocês já está desatualizado. Quando nós fizemos aqui em julho, nós colocamos 14, de julho para cá, 2 universidades já aprovaram cotas trans na graduação, que foi a Unifesp, tudo agora no mês de setembro, a Unifesp no dia 11 de setembro, e a UF no dia 19 de setembro. Há 5 dias atrás, a UF também aprovou. Então, espero que nós sejamos a 17ª universidade do Brasil a ter cotas para pessoas trans na graduação, porque na pós-graduação nós já temos. Então, algumas dessas universidades, elas destinam cotas para pessoas trans somente de vagas remanescentes, ou seja, aquelas vagas que ninguém quer. Então, não é essa a nossa proposta. Esses 3% é para todos os cursos, ou seja, do curso mais concorrido ao menos concorrido. Por exemplo, aqui, eu acho que um dos cursos mais concorridos que nós temos é o curso de Medicina Veterinária. O curso de Medicina Veterinária vai ter, né, tem aqui reservado vaga para pessoas trans e travestis, os 3%. Então, enfatizando, esses 3% são para pessoas, são vagas supranumerárias, ou seja, não são vagas que vão ser mexidas nem de outras cotas, de PPI, de vagas para pessoas, para PCDs, e nem de outra concorrência. Bom, como é que vai ser a entrada? O que diz aqui da minuta sobre a entrada? A entrada vai ser pelo Enem. Então, as pessoas travestis transexuais vão prestar o Enem como todos os outros candidatos, das outras cotas ou da ampla concorrência. Vão prestar o Enem. Porém, por ser vagas supranumerárias, as vagas elas não vão ser definidas pelo SISU, porque são vagas supranumerárias. Então vai ser feito um edital específico para as pessoas trans, para definir as vagas das pessoas trans. Então não vai ser, essas vagas elas não vão ser definidas pelo SISU. Como, por exemplo, já tem edital de vagas remanescentes, que tem um edital específico para vagas remanescentes. Vai ser utilizado a pontuação do Enem. Então, assim, não é que ela vai ter que fazer uma outra prova. Vai ser utilizada a pontuação do Enem, mas vai ser feito um edital específico. Não vai entrar pelo SISU por ser uma vaga supranumerária. Só isso. Bom, em relação à questão da verificação. Isso é um ponto que é bastante, que a gente teve bastante atenção, uma questão muito sensível para a gente evitar fraude. Obviamente que em qualquer situação é necessário entregar um formulário de autoidentificação. Então é importante que tenha a autodeclaração. A autodeclaração a pessoa vai entregar, o candidato ou a candidata vai entregar. Além da autodeclaração, nós vamos fazer uma análise documental. Nós cogitamos uma série de outras verificações, mas
nós, pela organização que nós temos na Rural, pela estrutura dos servidores e das servidoras que nós temos na Rural, na Prograde, nós chegamos à conclusão que o melhor, que o mais adequado e o que a gente tem de condições é fazer uma análise documental. Como seria essa análise documental? Ou a pessoa apresenta, junto com a autodeclaração, o RG com o nome social, e se ela fez a retificação, se ela já fez a retificação, caso ela já tenha feito a retificação do prenome e de gênero, ela pode entregar a certidão de inteiro teor. Então, ela tem a possibilidade de entregar, de apresentar o RG com o nome social, isso é uma possibilidade, e se ela já fez a retificação, ela entrega a certidão de inteiro teor. Pode ser entregue também, nós colocamos isso na minuta, pode ser entregue também em protocolo. Caso ela, na época da entrega dos documentos, ela ainda não tenha essa documentação, ou o RG ou a certidão, ela pode entregar o protocolo, e aí nós esperamos 6 meses para ela entregar a documentação original. Tá? E é isso. Aí tem as disposições finais, claro, em relação à questão de fraude, se for comprovada a fraude, perde a vaga, como qualquer outro tipo de cota. E em relação à minuta, é algo bem simples, é uma minuta bem direta, bem objetiva. Eu acredito que a gente vai fazer história nessa universidade, uma universidade que está localizada na Baixada Fluminense, muitas pessoas pessoas com vulnerabilidade socioeconômica. Então, penso eu que essa política de ação afirmativa vai fazer diferença na vida de muitas pessoas. Então, aprovar essa política vai ser um legado que nós vamos deixar nessa universidade. Vai ter transfobia? Vai. Vai ter transfobia, como tem casos de racismo até hoje, olha que a gente tem corpos CPI já há algum tempo. E a gente tem que enfrentar. E nós já temos mecanismos, e nós já temos instrumentos para enfrentar. E a gente tem que encarar essa questão de frente, enfrentar e saber que quanto mais diversidade, melhor para a ciência, melhor para as epistemologias. Então, vai ser muito bom, daqui a algum tempo, a gente saber que em todos os cursos vai ter pessoas transexuais, travestis circulando, e que isso vai ser natural. Nós fizemos parte dessa história. Muito obrigado. Também pelo trabalho que tem feito na nossa instituição, pela competência na reitoria estudantis, pela competência na condução de todo esse processo, de vários outros processos que a universidade tem vivenciado, e quebrando muitas barreiras, e quebrando muitos preconceitos, e abrindo caminhos novos para que a gente consiga conviver mais com o humano, com o social, com a presença de todos e dos diferentes. A Universidade Federal Rural, ela é uma universidade inclusiva e vai continuar sendo inclusiva. Vou pedir ao professor Edson para só finalizar essa relatoria. O processo é aberto pela Prograde. Professor Edson, por favor. Boa tarde a todos, todas, todes. Eu fiquei um tempo afastado do CEP porque a titularidade está à frente da professora Nid, que
ocasionalmente está de férias nesse momento e eu estou aqui representando a professora Anitta. Ela é que esteve à frente desse trabalho junto com a PROAI, junto com a Joyce, trabalhando essa minuta, né, para trazer essa proposta mais elaborada, consistente e realmente consolidada. Uma universidade plural, diversa, ela também é empática. E é isso que nós desejamos para a nossa universidade. Que ela seja plural, diversa e empática a todas as classes. Que ela seja acessível acima de tudo. Que ela seja socialmente referendada e justa. Onde o pobre tem acesso, onde o transexual tem acesso, onde o refugiado tem acesso, onde o PCD tem acesso, independente, nós queremos o acesso realmente a quem precisa, a população brasileira. O povo tem que entender que essa é a casa dele. Já foi o tempo onde só passavam por essas portas quem tinha condição, quem era branco, que era hétero. Hoje nós temos uma diversidade que só nos enche de orgulho. Quero dizer a vocês que a Pró-Reitoria de Graduação também já começou o estudo para outras cotas que também tem que ser nesse viés do supranumerário, do extranumerário. Mais do que nunca, nós temos estudado, né, a possibilidade da cotas para PCD sem ser ensino público. Porque hoje o que nós enfrentamos, muitos PCDs só entram se tiverem estudado no ensino público. Então nós temos um grupo que a gente poderia ter dentro dessa instituição, pessoas com deficiência, mas que eventualmente cursaram as escolas particulares. É uma cota justa. Outra cota justa, refugiados, como eu disse, cota justa, pessoas com 60 a mais. É um grupo que mais do que nunca nós poderíamos ter aqui, de uma forma supranumerária. Outra cota justa para servidores da nossa casa, para uma primeira graduação. Então, nós temos várias possibilidades de cada vez mais nos tornarmos socialmente referendados dentro dessa região tão pobre, tão carente que é a Baixada Fluminense. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui nessa tarde. Quero parabenizar o trabalho da Joyce, que é para além de uma luta pessoal. É um trabalho, um empenho de uma vida. O empenho e a seriedade da Joyce é algo que nos motiva. E a palavra principal que eu quero deixar nessa tarde é: sejamos empáticos, vamos construir um mundo com mais amor, com mais gentileza. É isso que o nosso país precisa. Obrigado pela oportunidade, meu bem. Cumprimentar primeiramente o presidente da mesa, né, os demais colegas aqui, conselheiros, todos hoje que são presentes nesse dia histórico, mas esse esforço coletivo eu vou usar a professora Joyce, né, como representativo, porque é um privilégio eu tê-la na posição que nós temos. Eu acho que você, Joyce, eu devo confessar, tá, Roberto, que quase semanalmente eu tento trazer a Joyce do meu lado, tá? A gente começa a peça. Isso daí eu admito com tranquilidade, porque realmente é uma pérola, é uma joia, eu acho que é uma luz escuridão da ignorância, é uma, sabe, é a capacidade nossa de se perceber mais humano. E ela falou uma coisa que eu tenho guardado assim, muito boa de cara, de uma coisa. Cada coisa que eu tenho falado para entender. Obrigado. Obrigado. Bom dia, gente. Boa tarde, na verdade. Vou aqui. Eu queria começar me apresentando antes. Eu sou Alice, sou estudante lá do campus de Nova Iguaçu, faço letras lá no campus. Acompanho o Coletrans, que é um coletivo de estudantes trans e travestis aqui da Universidade Rural, tem estudantes do campus de Nova Iguaçu, daqui de Seropédica, do Setur e da pós-graduação. Eu queria começar a minha fala agradecendo primeiramente a iniciativa que a gente conseguiu, né, com a gestão da universidade, de garantir um transporte para os estudantes do campus de Nova Iguaçu, que estão aqui hoje em peso, nessa galera aqui representada, para que os estudantes pudessem participar desse espaço, que é um espaço muito importante de deliberação da universidade, né? Não só por ser hoje esse dia de aprovação das cotas, mas por todos os meses que o CEP delibera sobre o nosso calendário acadêmico, sobre o período de tratamento de disciplinas, e que a gente acha que essa iniciativa deveria ocorrer todos os meses, né, para garantir a presença dos conselheiros, né, para que haja essa integração entre os campos da universidade nas participações das decisões mais importantes. E eu queria primeiramente também agradecer, né, todo mundo que está aqui, que faz parte do Coletrans, meus companheiros e companheiras. Leone está aí em algum lugar, está ali.
Gaia, todo mundo está aqui, Luna, que fizeram um trabalho, né, de construir essa história junto com a gente, de construir essa minuta para que ela abarcasse o que os estudantes queriam para as cotas trans, né? Agradecer a PROAS, que na figura da professora Joyce, abriu esse espaço para o diálogo com os estudantes e de ouvir de fato as nossas demandas. Então quase tudo que os estudantes colocaram como questão para ser colocado na minuta foi cumprido de fato. Nós tivemos as audiências públicas, as consultas, que permitiu que esse texto fosse feito da forma mais democrática possível e com plena participação do corpo acadêmico dessa universidade. E óbvio que não pode faltar agradecer meus companheiros aqui do Movimento Correnteza, que nacionalmente a gente tomou essa pauta das cotas trans como prioridade para a luta nacional do movimento estudantil, né? Então, já no nosso encontro nacional, lá no final de 2022, ou começo de 2023, a gente tomou como agenda principal a luta pelas cotas trans na graduação das universidades públicas no nosso país. Então, no ano de 2023, não por pura coincidência, nós tivemos a aprovação de diversas cotas trans em várias universidades ao redor do Brasil. E isso não foi por acaso. Se tem cota trans, pode ter certeza que teve Correnteza no meio. A gente também colocou aqui no nosso jornal, falando um pouco da luta das cotas trans na graduação. E para mim é um grande prazer participar desse movimento, por lutar por isso, mas não só pelas cotas trans, né? A gente fala também sobre o orçamento das nossas universidades públicas, que vem cada vez mais sendo sucateado, sendo cedido para o Centrão, para os fascistas, e acreditar que essa política vai ser o nosso primeiro passo para garantir mais lutas ainda, porque essas pessoas vão entrar na universidade, mas elas precisam permanecer, continuar aqui. E todo mundo que está aqui também quer continuar. A gente sabe que vive uma dificuldade imensa para diversas populações, né? Então a nossa população negra é massacrada nas periferias pela polícia militar e muitas vezes não consegue acessar a universidade porque essa realidade não é colocada como sendo um espaço para essas pessoas viverem. Porque essas pessoas são colocadas a ter que trabalhar, ter que fazer outras coisas. E com a população trans não é diferente. A gente é colocada como não está em nenhum espaço de trabalho formal. O que a sociedade joga pra gente é a prostituição, é o mercado pornográfico na internet, é tirar toda a dignidade de poder trabalhar com o que desejamos, né? De ter opções de trabalho. Então, tá agora lutando por essa política é querer também lutar por mais orçamento para as nossas universidades, para que a luta comece agora uma movimentação nacional para que a gente tenha a permanência desses estudantes garantidos, a ampliação dos processos de bolsas, o cumprimento do Plano Nacional de Educação, que tinha metas para 2024 de ter 10% do PIB direcionado à educação pública e que não foi alcançada. Então é uma luta que deve ser unificada de todos os estudantes aqui. A gente também tem uma questão que é da importância dessa política com os dados que a gente trouxe aí no panfleto, né? Hoje a população trans é só 0,2% do corpo discente das universidades do Brasil, que é uma porcentagem ínfima comparado com a porcentagem populacional que nós somos, né? Que é por volta aí de 6, 7% da população. Então são milhões de pessoas que não conseguem ter acesso ao ensino superior. E por a gente entender que a universidade pública serve como um espaço de emancipação do nosso povo e que serve ao povo brasileiro em primeiro lugar, ao povo pobre, a representar o povo desse país, a gente fez um abaixo-assinado, né, com os estudantes para mostrar também a opinião dos estudantes que não puderam estar aqui hoje nesse conselho, para poder falar das cotas, né? Então a gente apresentou o projeto nas salas e passamos um abaixo-assinado com assinatura hoje de mais de 200 estudantes lá do campus de Nova Iguaçu, que não estão aqui presentes, mas estão mostrando a sua assinatura, se comprometendo favoráveis à implementação dessa política. O que eu espero que o resultado hoje seja favorável para que a gente possa ter a nossa universidade pública cada vez mais com a cara do nosso povo, cada vez mais sendo representada das periferias desse Brasil, do povo trabalhador, para que a gente tenha uma universidade referenciada e mude a lógica da educação hoje, para que cada vez mais a educação tenha como foco a emancipação do nosso povo, a vivência do povo brasileiro, para que a gente tenha cada vez mais acesso a esse conhecimento e que a gente possa transformar vidas, não só a nossa vida como carreira, mas vida coletivamente, a vida das nossas comunidades, dos nossos entornos, para que a gente tenha uma sociedade onde o lucro da educação não seja mais a lógica que está submetida no nosso orçamento, para que não haja mais projeto
de cobrar mensalidade de universidade pública, projeto de tirar verbas das universidades públicas, pressão para que as universidades cada vez mais concessionem seus espaços, concessionem bandejão, concessionem espaço para colocar cantina privada, mas que a nossa universidade esteja cada vez mais pública e cada vez mais com a vivência e com a cara do nosso povo. E é isso que eu gostaria de dizer hoje. Muito obrigada, gente. Valeu. Só que a Mabel também fez o pedido aqui, então vamos autorizar as duas de imediato. Não, mas pedir só autorização aqui ao Conselho. Estamos pedindo ao Conselho autorização para que a gente tenha algumas falas externas. Também não vamos alongar as falas, porque o Conselho tem outras pautas, mas já pedindo autorização a esse Conselho, dado o momento histórico que vivenciamos hoje, algumas pessoas façam externo ao Conselho, possam fazer falas. Conselheiros e conselheiros favoráveis que se manifestem, por favor. Contrários, abstenção, aprovado por unanimidade, com Mabel e depois a minha. Mabel. Boa tarde, peço licença ao CERP, né, porque minha casinha é o Consul, sou conselheira no Conselho Universitário Titular, né, o nosso maior conselho deliberativo da universidade, mas vez ou outra apareço aqui quando é uma pauta como essa, como foi a aprovação da cota de trans para pós-graduação. Há um ano atrás, a gente ocupou esse mesmo espaço, carregando o nome da Madame, e eu acho que é muito simbólico para nós, que construímos o coletivo Madame, especificamente para nós que somos militantes da União da Juventude Socialista, vim aqui, nesse conselho, dizer que nunca mais nenhuma pessoa que é tudo aquilo que a Madame representou para a gente, uma mulher trans, negra da periferia, vai morrer dentro dessa universidade sem ter o seu nome social sendo respeitado, sem ter essa universidade sendo reconhecida como casa. Porque o que aconteceu com a Madame, o legado que ela deixou aqui pra gente, fez com que a gente entendesse que a nossa missão era não deixar com que outras pessoas que ela abraçou em outro momento passassem pela mesma dificuldade. E hoje aqui, quando a gente ocupa esse conselho, quando o professor Edson fala que a Rural agora vai ser uma casa, ela está dando lar para quem muitas vezes foi expulso de casa por ser quem é. E todo mundo que está aqui do meu lado está muito emocionado, chorando a beça, porque é exatamente isso que essa deliberação, que para muitos podem ser só um papel, representa para gente. Saber que nenhum mais dos meus vão entrar numa sala de aula e se sentir sozinho uma graduação inteira, ter que lutar, vivenciar cada experiência como se fosse uma batalha para sobreviver, nunca mais vai ser uma realidade nessa universidade. Então, talvez vocês não tenham a dimensão do que é mudar a vida, o que é dar perspectiva de vida para pessoas que o direito de sonhar foi negado. Mas eu queria compartilhar com vocês essa sensação hoje, porque todo mundo que está presente aqui está dando expectativa de vida para quem a sociedade marginalizou ao máximo e entregou somente a morte como uma política de sobrevivência. E hoje é um outro sonho que a gente está tendo. Eu agradeço muito por todo mundo que colocou a mão no meu ombro e topou muito estar comigo nessa luta. Eu não seria nada sem vocês. Em todas as dificuldades que a gente passou, todas as brigas que a gente vivenciou. E só para dizer que se tiver transfobia, vai ter uma galera muito corajosa por trás também, disposta a combater. Porque transfóbico natural não vai se criar. É isso, obrigada. Bom, a nossa fala vai, enquanto sindicato, Sintu, como técnico dessa universidade, me sinto muito tocada com as palavras da Mabel, né? Joyce, não sei nem te dizer em que lugar que você nos toca, sabe? Então, acho que pra gente é um orgulho enorme ter participado disso. É claro que não somos os protagonistas dessa luta, mas nós nos somamos a ela. E
Espero que seja assim, que a gente aprenda a somar a luta, que a gente aprenda que uma cota para trans não é uma pauta apenas do trans, é uma pauta nossa, porque a gente precisa estar junto, a gente precisa contribuir, a gente precisa lutar, dando voz a quem tem voz e somando no que a gente puder somar. Então, acho que é essa a nossa fala, desse lugar, de um lugar que está nessa universidade que a Mabel acabou de dizer que sonhou. Quando ela fala, nunca mais viveremos violência, gente, como eu espero que essa fala seja verdadeira. Como eu espero, porque para além da garantia da entrada, é a garantia que essa permanência aconteça de uma maneira mais tranquila, digna, respeitosa. Então, é nesse lugar que a gente quer se somar, que a gente quer estar junto, como um espaço para acolher, como um espaço de luta, como um espaço para se somar. Então, é nesse lugar que o Sintur se coloca, né, e que a gente quer contribuir sempre, em diferentes espaços, em diferentes momentos. Então, eu não vou me alongar, entendo que não é o nosso lugar de protagonismo, mas entendo, assim, quanto que a gente está feliz, o quanto que a gente está orgulhoso de fazer parte dessa história, de ver essa universidade diversa, de nos emocionarmos com a emoção de vocês, porque a gente entende que a luta é essa diferença que a gente quer fazer para a sociedade, para a universidade, através do impacto que a gente pode causar em toda a comunidade. Então é desse lugar que a gente entende, que a gente pode somar e que a gente está aqui para parabenizar. Não tenho dúvida que vai ser aprovado, que ai de quem votar contra, espero que ninguém precise coragem. Então, eu tenho certeza que será aprovado por unanimidade, nós vamos celebrar muito. É isso, gente. Obrigada. Não tendo mais discussões onde já vai carta, depois a Giovana. Obrigado. Primeiro ele, depois você. Foi mais rápido. Boa tarde, conselheiros. Boa tarde, deputada, convidados presentes. O que eu posso afirmar nesse momento pode ser um pouco redundante. Esse hoje é um dia histórico para a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. E é um dia histórico não por retórica, é um dia histórico porque é um ponto culminante de todo um processo que, como muito bem falou a professora Joyce, não começou ontem, dia 26 de setembro, no ano passado, quando foram aprovadas as cotas para pós-graduação, incluindo refugiados. Né? Começou, é uma história longa, uma história de muito sofrimento, de muita incompreensão e de muito preconceito. E é por isso que vou usar a minha fala para homenagear também a professora Joyce, porque os processos históricos, eles geram as suas lideranças. E esse processo deu lugar à liderança da professora Joyce nessa universidade, reconhecido em todas as falas que me antecederam. A professora Joyce assumiu essa liderança com todo o nosso apoio. Conversamos muito o ano passado, Joyce, sobre a questão da pós-graduação, que foi aprovada em 3 meses, graças à compreensão do coletivo. Porque é um coletivo que determina a ação do gestor, ou que devia determinar. Né? Às vezes não acontece assim. Às vezes os gestores criam dificuldades. Às vezes as pessoas que deveriam apoiar mais tentam protelar processos históricos que não tem como deter. Então, hoje é um dia histórico por causa disso. Eu estou muito satisfeito, muito feliz. Eu dei o meu grau de areia o ano passado e desde sempre nessas discussões. E eu acredito que todo o processo regimental e todo o processo terá que ser testado na realidade, mas com certeza veio para ficar. E a Universidade Rural do Rio de Janeiro tem então cotas as mais amplas, uma das mais amplas do Brasil, tanto na graduação quanto na pós-graduação. Então hoje é um dia de orgulho para nós. Muito obrigado. Gente, boa tarde. Primeiramente dizer que eu estou muito feliz, muito emocionada por esse momento, até porque foi um processo construído assim, tijolinho por tijolinho, né? Então até foi na audiência pública que teve aqui na Rural, né? E nas rurais, né? Então,
foi mostrado assim, vários movimentos, vários grupos que fizeram atividades, debates, luta contra a transfobia, por exemplo, que aconteceu no Colégio Técnico, que a gente lutou contra esse caso. Então a gente teve um processo muito importante de construção e eu queria muito ressaltar a importância que é as audiências públicas, que aconteceram nos 3 campos. Eu acho que isso foi muito legal, o projeto se dedicar para ter audiência pública e como isso deve ser feito com qualquer outra medida que é tomada na universidade. As audiências públicas são fundamentais, onde as pessoas podem chegar, tirar suas dúvidas. Inclusive eu tirei dúvida, né? Eu fui lá, eu perguntei, eu queria entender melhor do assunto. Foi na audiência pública aqui do campus de Seropédica que teve essa ideia, por exemplo, de ser colocada a questão do protocolo, né? Para caso a pessoa ainda não tivesse o certificado de CPTO. Então, é um processo fundamental que a gente tem que fazer isso mais vezes. Não é chegar e tomar uma decisão importante sem ouvir os estudantes, sem ouvir os servidores, sem ouvir a comunidade, porque isso acontece o tempo todo aqui, pô. Coisa fundamental a gente vê tomando a decisão sem saber, a pessoa nem sabe o que está acontecendo, mas chega e só acontece. E com essa pauta da cota trans, muito pelo contrário, assim, muito se viu as pessoas querendo saber, as pessoas sabendo. É muito importante, as pessoas sabiam que estava acontecendo, isso é muito legal. As pessoas vieram para cá, para esse conselho, porque sabiam, porque os movimentos estudantis sabiam, falaram, convocaram, e quantas outras pautas fundamentais que não são colocadas assim, dessa forma. Então, acho que parabenizar esse movimento foi muito importante. E eu acho que é isso, eu acho que a gente precisa lutar para manter essas pessoas dentro da universidade, né? Foi algo que eu falei também com relação à pós-graduação, e claro que vai se repetir agora, né? Eu acho que é o primeiro passo é você trazer uma dignidade para essa pessoa nesse acesso, né? Então tá, a pessoa vai acessar a universidade, mas e quando ela for prestar, sei lá, um edital para o PIBID, por exemplo, ela vai sofrer preconceito, ela vai ser deixada de lado para trás e passar para outra pessoa? O que vai acontecer com essa pessoa? Ela vai sofrer algum tipo de retaliação aqui dentro? Não pode acontecer. Também não adianta você colocar a pessoa e a pessoa viver na precariedade, não ter condição de estudo nenhum. Que é o que acontece com muitos alunos aqui, seja qualquer minoria social existente. Então eu acho que a gente precisa agora focar nisso, mas esse projeto foi muito legal. Eu fico muito feliz assim, de estar participando dos 2 CEPs que foram aprovadas as cotas, né, tanto para a graduação quanto para a pós. Porque isso é muito legal, gente, é muito bonito de ver assim, como a gente pode avançar assim, como a gente pode fazer medidas importantes que dão certo, e foi isso, eu nem imagino quão trabalhoso que foi, né, fazer a minuta e pensar todos os detalhes, porque é tudo muito complexo, e eu acho que isso foi muito bonito, assim. Então eu fui na audiência, foi muito legal ver as pessoas comentando, várias pessoas aí, servidores, alunos, vendo as questões, compreendendo, então passou toda uma linha do tempo, que acho que foi genial, essa ideia de trazer linha de tempo e de mostrar, cara, as pessoas sabiam, as pessoas querem isso. Não é uma ideia do nada, não é 1 ou 2 pessoas, não, é muita gente, mesmo que fosse 1 ou 2, né? Se tem pessoas querendo, é importante a gente pautar, e isso é muito legal. E eu acho que é isso, como já foi falado aqui, a gente precisa pensar cada vez mais em políticas, tanto para apoiar as pessoas que vão chegar com essas coisas, que vão chegar com dificuldades diferentes, com questões diferentes, podem ser das mesmas minorias, mas cada um tem a sua peculiaridade, cada um tem a sua questão específica, a gente vai precisar abraçar com muito cuidado e muito carinho, né? Claro, com o maior respeito do mundo, e aquilo, fazer medidas para que, porque nem todo mundo participou dos debates também sobre as cotas trans, nem todo mundo está participando desse tema, então tem pessoas que nem sabem desse processo. E é importante que a gente seja o porta-voz desse processo, mostrar a importância que está sendo isso. Isso aconteceu isso. Agora a gente tem cota trans na nossa graduação. E por que isso é muito importante? Eu acho que a gente não tem só que falar que foi aprovada. Foi aprovada por quê? Por quem? Sabe, qual foi o motivo disso? Isso é fundamental. Eu estou realmente muito feliz, muito mesmo de estar fazendo parte dessa história, assim, como conselheira para votar mesmo, né? Porque eu só participei, assim, observando, né? Eu não tive nenhum contato direto, né? Mas só de eu estar participando, acompanhando, eu já me torna muito feliz, porque é um momento realmente histórico, gente. É muito legal. E a gente já teve o exemplo da UF, que votou recentemente, então, assim, tem tudo para dar certo. Estou muito feliz com esse trabalho, quero parabenizar todo mundo, assim, todos os coletivos estudantis que estiveram presentes, a PROAS, né, como o representante da professora Joyce, que está fazendo muito, está tocando muita luta, né?
Então, inclusive, a gente tem a comissão de prevenção à violência, a gente vai conseguir acolher bastante essa galera que vai chegar, assim, que infelizmente vão sofrer muitas coisas, a gente precisa lutar porque cada vez tem menos sofrimento na universidade, então essa comissão de prevenção à violência, que a professora Joyce também faz parte, é muito importante, então a professora está tocando muita luta junto com todo mundo para poder ter para a universidade ser o mínimo, né? Não vou nem falar, a universidade ser melhor, não, ela é o mínimo, né? Porque enquanto tem gente sofrendo, é ruim, né? Vamos botar aqui sendo sincero, é ruim, pô. Enquanto tem gente que sofre racismo, machismo, pô, sabe, o mínimo do mínimo é todo mundo viver tranquilamente. Infelizmente não é assim difícil, mas essa medida aqui é só mais um passo do que a gente quer trazer para a nossa universidade, que é a dignidade do mundo. Obrigado, Giovana. Mas na reunião daquela graduação que já teve essa conversa, a professora Joyce falou uma frasezinha no meio da defesa, talvez, que me despertou, que era a diversidade enriquece a ciência. E para mim isso é fundamental. Eu tive a oportunidade de ter uma visibilidade, me deu generosamente a oportunidade de acompanhar o processo dele. E com isso eu diria que a coisa que eu mais aprendi foi o que é óbvio, o sofrimento, mas aprendi sobre a minha ignorância, sobre o meu preconceito, ou alguma coisa, o meu preconceito vem da ignorância. E aprendi como é que a convivência com a diversidade, acho bacana quando o professor Edson fala da empatia, eu acho que o mundo precisa de empatia, mas também da diversidade, porque tem uma hora que eu posso não entender, eu posso ter dificuldade de me colocar no lugar, mas olhar o outro e reconhecer no outro um ser humano como eu, basta isso, né? Me obriga a aprender. Sim. E eu acho que a ciência e a academia está precisando muito abrir seus horizontes. Então, para mim, mais do que para além de uma decisão tem um papel político em relação ao desenvolvimento, aos direitos sociais, etc., para mim, essa decisão aqui faz parte do processo de abrir a mente da academia. Eu espero que isso ajude a oxigenar nossos artigos, nossas pesquisas, nossos projetos de extensão, nosso processo de ensino em sala de aula, porque a academia precisa demais tirar o bolor. E eu acho que um dos passos importantes para a gente tirar esse bolor, essa coisa lá colonial, que ainda é uma universidade, é exatamente abrir, né, para diversidades da sociedade. Então, eu acho que o também era agradecer a coragem da comunidade, sei lá, mas enfim, né, forçar a porta dessa universidade para a gente ficando menos ignorante. Arrasou! Conselheiros e conselheiras, não tendo mais falas, Alice, você fala bem, Alice. Fala, concordo com a professora Ana, e a convivência com a diferença nos faz entender a diferença a partir do momento que nós estamos abertos para isso. Eu acho que a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, ela aprendeu a conviver com a diferença e a cada dia mais está aprendendo a conviver com essa diferença. E a partir do momento que nós incluímos dentro da universidade, precisamos defender essa inclusão dentro da universidade, independente de defesas que fazemos. Vamos passar agora para um processo eleitoral. Essa universidade, ela tem que se manter equilibrada na defesa da inclusão. E aí eu faço coro com a Alice, porque as universidades públicas, desde que abriu as suas portas para incluir, está sendo deixada de lado na política orçamentária desse país, na política de inclusão desse país.
Se não tivermos a consciência disso, a inclusão na universidade vai se encerrar na sua estrutura básica, que é a estrutura da nossa universidade. Ali precisamos sim defender o orçamento das nossas instituições o quanto antes. São 12 bilhões que eram em 2015 para orçamento ordinário e hoje a universidade tem apenas 6 milhões. No momento em que abrimos a porta para a inclusão, o orçamento cai significativamente. Se não defendermos esse orçamento, e é briga política mesmo dentro do Congresso, é briga política mesmo dentro do governo e do executivo. Se não fizermos isso, o risco é muito grande. Vamos ficar tapando o peneiro o tempo todo, fazendo uma reforma aqui, outra ali. A gente precisa muito do apoio dos parlamentares, do partido da deputada, mas todos os outros parlamentares e todos os outros coletivos que têm que brigar. Temos que ir para o Congresso, o projeto de lei vai ser encaminhado, ou foi encaminhado agora para o Congresso, não temos 1 centavo de aumento em valor real. Não tem 1 centavo de aumento para as universidades em valor real. Só manteve o valor de 2024. Giovanni? Queria só também uma consideração também, porque todo mundo está sobre poder ser de fato aprovado essa declaração da ciência. Mas queria fazer a palavra que eu tinha feito no Conselho passado em relação à aprovação da pauta do código, principalmente porque lembro da situação e até mesmo do Conselho, principalmente da situação que a gente está avançando cada vez mais a situação da situação a gente tem que pensar e olhar para o futuro para poder pensar quais são os nossos objetivos enquanto sociedade, principalmente, né? E pensar principalmente que aqui, se houver principalmente a representação do atraso, votando contra as votações principalmente, evidentemente que vai ser evidentemente deixado para trás em relação à nossa sociedade, as pessoas que estão justamente indo contra essa situação, né? Não existe como a gente pensar na sociedade sem pensar justamente na nossa inclusão. Então, devemos progredir cada vez mais em relação a essa questão, porque é inadmissível de pensar para o atraso como se fosse uma situação que convive junto com a gente. E o futuro só tem a luta do futuro aquele que faz parte da luta, né? E é isso. Obrigado, Giovanni. Mabel e colegas aqui presentes, Mabel, de fato, eu não sei qual é a dimensão do sofrimento. Eu não sei. Mas nesse momento eu sei a dimensão de estar presidindo esse conselho. E por isso eu peço que esse conselho aprove por aclamação a proposta. Então, ponto 2 da pauta, processo 23.083.051.221 de 2024, controle 54, da Prograde, apreciação da reserva de vagas para a inclusão de pessoas transexuais e travestis nas políticas de ações afirmativas no âmbito dos cursos de graduação da UFRRJ, conforme relatado pela professora Joyce, discutido por esses conselhos e também debatido pela comunidade acadêmica. Solicito a aprovação por aclamação.